Olá, boa noite. Como vão todos? Vou esperar aqui a entrada da Sociedade Newman para dar início a, a breve conversa que vamos ter sobre uma grande obra do Cardeal Newman, que é esse livro aqui. Sociedade Newman entrar. E aí, tudo bom? E aí, Anthony, tudo bom? Boa noite. Boa noite, como você tá? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. E você? Também, tudo, graças a Deus, tudo bem. Tá me escutando? Tá bom o volume? Tá me escutando bem? Sim, sim, áudio e vídeo aqui tá ok. Ótimo, que bom. Eu pensei, se você pudesse falar um pouco da Sociedade Newman para começar, aí depois eu falar um pouco do Instituto, e aí depois a gente começa a bater papo um pouco sobre o próprio São John Henry Newman e a obra dele, A Ideia de Universidade. Beleza, pode ser então. Então, gente, para quem não me conhece, né, eu me chamo Ângelo, sou o atual presidente da Sociedade Newman Brasil. E, assim, a história da sociedade ela é um pouco recente, né, da Sociedade Newman. Ela surgiu no ano de 2017, quando o meu diretor espiritual, o padre Tiago Henrique, ele visitou é, a, a localidade onde Newman viveu seus últimos anos antes de se converter, né? Porque ele ficou lá em Litmore de 1843 até 1845, né? Foi um período que ele ficou recluso lá. E assim, o padre Tiago, né, que foi meu diretor espiritual, foi visitar a Inglaterra e ficou hospedado nesse local lá onde ele viveu seus últimos anos antes de se converter, né? E durante essa visita, ele foi mandando fotos e sugeriu que nós fizéssemos, né, a divulgação do legado de Newman aqui no Brasil, porque diversos pensadores, né, do século XIX, como Chesterton, Tolkien, Lewis, foram influenciados de certa forma por Newman, né? E esse legado que ele deixou ele é muito importante e ele é pouco conhecido e divulgado aqui no Brasil. Então foi a partir daí. Então em 2017 a gente, durante a visita mesmo, a gente criou esse perfil aqui no Instagram. Vamos dizer, a gente copiou a Sociedade Chesterton, né? Vocês podem ver que o logo lá é quase que a mesma coisa. Só muda a cor e a figurinha do Newman. Mas a ideia era fazer um trabalho semelhante ao deles, né? Porque tanto é que tem Chesterton aqui, ó, a gente não despreza ele não. A gente Eu está tô aqui vendo para aí, causar. tá Uhum. bonita a imagem aí do lado. O legado de ambos é muito importante para a nossa atualidade por causa disso, né? Porque a gente vive um relativismo muito grande. E Newman, no seu tempo, combatia justamente o liberalismo na religião, né? E o que fez com que ele se convertesse foi essa luta pelo combate ao liberalismo. E atualmente o relativismo é algo que assola a nossa sociedade que a gente precisa também combater. E foi a partir disso, a gente criou a Sociedade Newman com o objetivo primordialmente de reunir, né, todo o legado que ele tem em português e futuramente a gente traduzir algumas obras e incentivar a questão da devoção, né, porque agora ele foi canonizado, né, no ano passado e Exatamente, a né? intenção e a intenção é que a gente possa difundir esse legado dele, tanto intelectual quanto devocional, né? Basicamente, o objetivo da sociedade Nilma é ser mais um elo dessa corrente, né? Nilma mesmo falava, né? Eu sou apenas um elo da corrente. E, assim, essa iniciativa, né, de reunir os três perfis nilmanianos, vamos dizer assim, para rezar a novena, é justamente com esse intuito, né? De somar forças, porque cada perfil tem sua particularidade, sua finalidade específica, né? A Sociedade Newman é mais voltada para a parte biográfica, para a parte devocional. O Instituto Newman é a educação clássica, né? O Instituto de Educação Uhum, Clássica. E o apostolado exatamente. cardeal Newman é voltado mais para a recepção, né, de pessoas recém-convertidas, né, que se converteram recentemente do protestantismo ao catolicismo. Então é Não é, isso, a gente está aí é para unir forças.
Não, foi bom você mencionar. Na minha última terça-feira eu fiz uma live aqui e eu acabei de esquecer de falar sobre a novena. Então, é importante deixar registrado que a partir da semana que vem, nós vamos começar a rezar uma novena em devoção e a Saint John Henry Newman. E a cada dia vai ser dois dos grupos mencionados pelo Ângelo. Então, Exato. começa. É quarta que vem que começa? Sim, Cai na dia quarta? 30. Dia Dia 30 30 do 9. quarta. Tá. Daí vai Então, ser dia do dia 4 que 30 vem. até o dia 8 de outubro, né? Porque a festa litúrgica dele é dia 9. 9, exatamente, exatamente. Aí é E isso. o, o Instituto aqui, para quem não conhece, nós começamos esse ano, praticamente, em fevereiro. A ideia era organizar um congresso para maio, e infelizmente não deu certo por causa de uma coisa chamada Covid, né? E aí a gente precisou, infelizmente, cancelar o congresso. Isso foi em abril, um pouco antes, abril desse ano, nós cancelamos. E aí de lá, de abril para cá, o que nós fizemos foi começar a organizar cursos online. Então, eu e mais um amigo, o Marcos Porto, né? Eu me formei nos Estados Unidos em educação clássica, o Marcos Porto também terminou agora. E a gente está fazendo um pouco o que nós estudamos lá. Então, a gente está pegando algumas matérias que tivemos e dividindo em alguns módulos e dando essa formação. Então, por exemplo, esse mês passado, perdão, esse mês, eu dei um curso sobre a felicidade, né? De Vita Beata. E o curso foi uma carta de Sêneca a Galho, né? A seu irmão Galho, e um diálogo de Santo Agostinho, que Santo Agostinho começa a contar como ele tá, o que é felicidade para ele. E nesse diálogo tá Santa Mônica, tá até o filho dele também no diálogo, tem os amigos dele. Então, é um diálogo muito bom. E foi um curso. Foi bom curso, um curso curto. Geralmente a gente tenta focar em curso curto, né? Que a pessoa consegue fazer em 2, 3 semanas. São aulas 2 vezes por semana, então são 4 horas por semana. Você espera que a pessoa leia o texto antes, para quem tem desejo de fazer e quer conhecer mais, você vai precisar ler o texto. E o método das aulas é o método socrático, ou seja, todos participam bastante. Então é um grupo reduzido que pode fazer o curso, 35 alunos, né? E 30 alunos, perdão. Mas, enfim. E aí a ideia realmente do Instituto Newman é continuar com esses cursos para as pessoas lerem as fontes primárias. Eu sinto que, infelizmente, a gente lê muitos livros bons, até, mas, infelizmente, ninguém chega lá e vamos ler, por exemplo, Aristóteles, vamos ler Platão, vamos ler São Tomás, vamos ler São Boaventura, vamos ler Newman mesmo, né? Não só ficar, né, um resumo sobre ele. E, Sim. e o intuito da live realmente é falar um pouco do Cardeal Newman, especialmente porque foi uma das mentes mais brilhantes do último século. Eu acho que até quem não é porque ele ser católico que foi uma mente brilhante, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer intelectual inglês sobre Newman e perguntar o que eles acham, a pessoa pode não ser católica, mas vai reconhecer como ele era um erudito. Mesma coisa com Chesterton. Eu acho que ninguém vai negar, né, Sim. É que porque ele Chesterton é viveu um grande homem. plenamente, é porque assim, ele viveu plenamente a vocação intelectual que ele foi chamado, né? Então, independente de religião dele, né? Porque ele nasceu numa família predominantemente anglicana. Aos 15 anos ele se tornou predominantemente calvinista, né? E Claro. aos 15 anos ele se torna anglicano. E aos 40, 44 ele se torna católico, né? Se converte Sim, ao catolicismo. Mas em toda a história dele, né, se a gente for analisar aqui, ele viveu a vocação intelectual, né? Ele se deixou moldar, se deixou conduzir pela consciência, né? Tanto é que ele futuramente pode ser declarado doutor da igreja com o título de doutor da consciência justamente por causa disso, né? Em Gramática do Assentimento, que é uma das obras assim mais notórias dele, né, que ele escreveu após convertido, ele coloca justamente isso, né, de que do papel da consciência na questão do assentimento do dogma. Então, toda exato. essa questão da condução à verdade depende unicamente da aceitação e da pessoa à voz da consciência, né? Então, assim, se a gente for analisar o histórico dele, por exemplo, ele e os seus irmãos, né, eles foram mandados para o internato, logo quando crianças, né, foram para Ealing School. Então, desde crianças, ele estava submetido a um método de educação já
clássico, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aos 15 anos, ele tem um fato que é decisivo na vocação dele, que é o momento em que ele se depara, né, vamos dizer, com o eu dele e com o Criador. É onde ele tem a primeira conversão, vamos dizer assim. Então, é quando ele se decide, por exemplo, a adotar o celibato como modo de vida já. Então, aos 15 anos, ele já se decide a isso. E assim, todo esse processo, né, de conversão, de condução, é verdade, foi através da educação, né? Então, por Ô, exemplo, aos Ângelo, 15 anos. Sim, sim, pode Ângelo, uma falar. coisa. Não, só uma coisa. Para lembrar que para o pessoal que o celibato na igreja anglicana não era algo tão bem Não assim era visto da mesma comum. forma. É, exatamente. Porque o pessoal talvez não saiba disso, mas para quem está assistindo, né, só para deixar essa nota, ele ter sido celibatário, Newman, é, não era que você, quando fosse padre anglicano, você era Não celibatário. era Pelo regra, né? contrário. Não era regra É, a para regra, ele. a regra geralmente era o contrário. A regra era você casar e depois ir ser padre. Então, Newman, Exato. você já vê que ele tem uma vida espiritual diferenciada, vamos dizer. Sim, sim. E, assim, desde esse tempo, né, ele sempre foi conduzido por tutores. Então, o modo de educação dele, desde pequeno, né, teve esse papel do tutor, né? Tanto é que aos 15 anos ele escreve ao tutor dele, que é o Walter Myers, que ele prefere a santidade ao invés da paz. Então, desde os 15 anos ele tinha esse chamado à santidade, né? A santidade que se realiza através do cumprimento dos deveres cotidianos, né? Ele até coloca que, por exemplo, o crescimento é a única evidência de vida, né? Que é através vamos dizer assim, né? Do estudo, do aprofundamento da vida intelectual, do crescimento realmente, que a gente consegue ter vitalidade, né, nesse mundo, né? Então ele coloca essas duas frases aí se dedicando ao tutor dele. Em todo o contexto de educação de Newman, tem a presença desse elemento da educação clássica, né? Então, por exemplo, quando ele foi lá para o Trinity College, né, ele assim, resolveu fazer parte das ordens sagradas, né? Então foi o momento que ele se decidiu realmente em ser padre anglicano, né? Foi no ano de 1821. Ele vai para o Trinity College em Oxford e já É se decide exatamente isso que eu ia pela falar. Só já para se, quem você falou, mas para quem não sabe, ele foi para Oxford. Então não é que ele foi para um colégio que era ou um dos melhores colégios do mundo, né, até na época. Então só para as pessoas terem essa para noção. contextualizar, né? Porque as pessoas talvez não saibam que ele foi para Oxford e tal. Exato. E só para explicar, Oxford tem vários colleges, vamos dizer. Então, Sim, ele foi para um college que chamava Trinity College, tá? Porque tem exato. outros, né? Então, só para todo mundo saber que são vários. Seria assim, tem a faculdade, né? Quer dizer, a universidade, e dentro dela são vários colleges. Então, aí Exato. seria assim, então, uma universidade é composta de vários colleges. Tá, perdão, pode continuar. Não, assim, só contextualizando mesmo, né? E, e depois do Trinity College, né, ele foi fazer parte do Philo, né, que é um grupo, ele se tornou parte do grupo de professores de autoclassificação lá no Philo, né, do Oriel College, que é um outro instituto. Então, por exemplo, de 1822 até 1845, ele ficou atuando lá como filo desse instituto, né? E durante esse período, a questão da educação era a principal vocação que ele vivia ali. Ele vivia de forma plena. Ele tinha um Sim. oratório incrível, ele tinha um dom à questão poética incrível, né? Tanto é que tem diversos poemas belíssimos dele aí que a gente ainda precisa traduzir e publicar, né? Então tem o poema do The Dream of Gerontius, né? Que é o sonho de Gerontius, que até Elgar compôs, né? Uma canção belíssima, né? Com Espetacular, essa é espetacular. é incrível, é incrível. E assim, a educação ela exerceu um papel fundamental nessa condução de Newman à verdade, né? Então, quando a gente opta, né, pela vocação intelectual, a verdade ela vai estar atrelada ali à vocação intelectual, né? Então, Newman ele deixou muito presente isso no legado dele. Em 1828, né, ele se tornou vigário lá no Saint Mary's e nessa instituição religiosa, né, ele era tutor
e também exercia cargo pastoral dentro como vigário, né, dessa igreja lá, a igreja anglicana lá em Oxford. Então, assim, todo o caminho que Newman traçou foi pautado nisso, né? Ele viveu plenamente o lema cardinalício dele, né? Que foi Cor ad cor loquitur, mesmo antes de se tornar católico, né? Porque essa questão da tutoria, né? Do coração falar ao coração, fazia com que ele estabelecesse um vínculo de amizade, né? Com os alunos deles, e isso criava um vínculo que era irrefutável, né? Então, Aham. o impacto que ele deixou foi justamente por causa desse método de apostolado, né, de educação que ele adotou, vamos dizer assim, na vida dele e na vocação, né? E aí, nesse período, né, em que de 1822 a 1845, em que ele estava lá no Oriel College, em que aconteceu a questão do surgimento do movimento de Oxford, né? Foi, vamos dizer assim, a revolução dentro da igreja anglicana. Porque ele buscava o quê? Ele e outros, né, pensadores do tempo dele. Combater o liberalismo dentro da religião anglicana. Porque eles Exatamente. viram que Uhum. tinha muita coisa que ali não estava Ele tá- condizente com... Já estava meio decadente, vamos dizer, de certa forma. Exato. Não se compara ao que é hoje a religião anglicana. Era bem É. melhor. Mas né, hoje já está, né? A religião anglicana hoje já está, tá, com todo respeito, assim, mas está uma bagunça comparado ao que era. Uhum. Mas já tinha uma decadência intelectual de alguns membros e até mesmo se tinha já um espírito mundano, vamos dizer, um certo laicismo, como você comentou, secularismo dentro da religião anglicana, né? E Exato, isso exato. já tinha começado. E, bom, e o movimento de Oxford, para quem não conhece, eu recomendo pesquisarem na internet, que foi, até hoje o movimento que sai da igreja anglicana para a igreja católica mais importante, né? E que Sim, formou vários intelectuais. Newman é só um deles, mas era composto por outros intelectuais também. sim, sim. Tem vários intelectuais que participaram. E a principal fonte, vamos dizer assim, né, que Newman usava para poder fundamentar o movimento de Oxford eram os padres da igreja, né, porque ele queria provar o quê? Que a igreja anglicana era a via média entre o catolicismo romano e o protestantismo, né, o calvinismo. Então, ele acreditava nisso, que o anglicanismo era essa via média, né, não era nem o papismo exagerado do pessoal católico, né, de Roma, e nem, vamos dizer assim, o protestantismo exacerbado dos calvinistas, né? Então ele acreditava que o anglicanismo era essa via média. Então ele foi buscar a fundo o estudo dos padres da igreja, e dentro desse movimento, né, de Oxford, ele ia publicando os chamados tracts, né, que é os tratados, Tracts of Times, né, tratados dos tempos. Então, nesses tracts, né, também conhecido como movimento tractaniano, justamente por causa disso, desse termo, ele e os outros pensadores, mas principalmente Newman, ele buscava, pautado nos padres da igreja, né, é, mostrar isso, de que quem estava mais próximo, vamos dizer assim, de uma religião plenamente católica era o anglicanismo. Só que daí ele chega a publicar o Tract 90, né? Que é vamos dizer assim, uma bomba atômica na igreja anglicana, né? Porque é o momento em que, vamos dizer assim, é o momento que ele acontece a terceira conversão, vamos dizer assim, de Newman, que ele fala, não, peraí, o catolicismo eu acho que é o caminho correto, né? A consciência dele, vamos dizer, dá um estalo, assim, para ele se despertar a isso. Então É é que é isso. engraçado, não, é que é interessante o trajeto que você falou, que você vê que Newman vai estudando os pais da igreja, vai estudando a igreja católica, não para, como crítico mesmo, vamos dizer, ou como uma pessoa que vai tentar refutar. E aí ele acaba meio que percebendo que está certo o catolicismo. Ou seja, Exato. ele vai para uma via, ele vai para uma via extremamente intelectual, a conversão dele, e não foi intelectual por meio, por exemplo, do São Tomás, ou por meio de autores do século XV, XIV, XIII, e não foi por meio da apologética, por exemplo. Não é que ele leu o livro de Exato. um grande apologeta, ele conseguiu ver as fontes e falou, não, as fontes dos primeiros cristãos condiz com o que é a Igreja Católica hoje. Sim, sim.
Então É, isso e durante, não, e não, isso é fantástico. Eu acho que a gente muitas vezes não lê os pais da igreja, eu sempre incentivo as pessoas a irem para lerem também os pais da igreja. sim, sim. E durante esse trajeto todo dele, né, sempre teve esse presente esse elemento, né, da educação clássica, né, do, vamos dizer assim, da educação personalizada, né, que é era algo muito comum, né, na Inglaterra daquele tempo. Atualmente eu não sei como que funciona, né. Assim, ainda tem universidades que usam esse método, né, de educação e tal. E é muito interessante, porque ele foi visto, né, ele é visto, né, como um pensador radical, porque Sim. ele até, né, quando ele foi tutor lá na Universidade de Oxford, ele enfatizou essa questão da tutoria individual, né, do core lecture mesmo, do acompanhamento da pessoa na questão da sua integridade, né, então ele se preocupava com isso, né, é, a pessoa de forma individual, ele não tratava simplesmente como se fosse uma sala com imensos alunos, com diversos alunos e era isso e pronto, não, ele Sim. tratava cada pessoa na sua individualidade, né, isso lhe acarretou alguns problemas, né? Assim como Sócrates, né? Então, tem essa semelhança entre Newman e Sócrates justamente está nesse ponto da questão da tutoria, porque ele foi acusado de corromper os jovens a pensar por si próprios, né? Então, quem estava acima dele ali estava falando, não, peraí, mas alguma coisa está acontecendo, esses jovens aqui estão tendo muita opinião e tal, então a gente tem que conter Newman um pouco, porque senão o que vai virar essa universidade aqui, né? E que eu Então, acho que eu acho que o Newman tem uma coisa que tem uma coisa muito bem feita que hoje em dia as pessoas utilizam de forma maquiavélica ou forma errada. A gente fala muitas vezes, ah, não, o professor tem que ter liberdade de cátedra, né? E o Newman realmente acreditava nisso. Mas a liberdade de cátedra, entendida na forma correta, não é você falar sua opinião, ou meramente a opinião do professor. E não é também você falar que o erro também é certo, ou a verdade e a mentira são iguais. E a liberdade de cátedra é, é falar que isso daqui, por exemplo, é uma cadeira, quando você vê que é uma taça, por exemplo, uma xícara, no sim, caso. sim. Então, as pessoas confundem a liberdade de cátedra em falar qualquer coisa. E o Newman tinha Exato. exatamente a visão correta, né? A liberdade de cátedra, ela é uma investigação científica e, ao mesmo Sim, tempo, humanas, religiosas, para o encontro da verdade. E com seus limites estabelecidos do método científico corretamente compreendido, não no sentido moderno, né, que é dado, mas que há opiniões que dentro de uma estrutura academicamente em busca da verdade, você pode ter opiniões divergentes, mas ainda os dois se entenderem, né? Ou não, seja, exatamente. E o papel do professor é justamente incitar o aluno a desenvolver suas próprias sim, ideias e teorias. Não é dar a resposta pronta para o aluno e fazer ele refletir em cima da sua opinião. Não. É levar o aluno a refletir, né, sobre determinado assunto e ele é que desenvolve a sua teoria, as suas ideias. Então, o Newman sempre buscou isso, né? A tutoria que ele fazia era justamente nesse sentido de proporcionar aos alunos essa reflexão, né? E aí entra a questão do papel da consciência, né? Da consciência reta. Ele estimulava os alunos que essa consciência ela fosse estimulada, para que os próprios alunos chegassem ao conhecimento da verdade, né? Então, eu queria, a gente não, já está aí com 25 minutos de live. Se vocês não, quiserem não, já não, mandando as perguntas, fala é aí, Anderson. verdade, mas eu queria pegar uma passagem, você falou isso daí do Newman, eu queria Sim, pegar primeiro trecho da obra dele, para quem não conhece esse livro aqui, A Ideia de sim, Universidade, recomendo que compre, foi publicado pela editora Eclésia, é fenomenal. Mas eu vou falar um pouco mais do livro depois, mas só queria ler, você falou isso que quando a gente fala que o Newman queria que a pessoa tivesse uma educação liberal, uma educação clássica, conseguisse desenvolver seu raciocínio, seu pensamento para o encontro da verdade, a verdade sendo única, né, claro, não no sentido de cada um fazer uma verdade própria, sim, sim. pode parecer um pouco só falar, nossa, mas como assim? Ele não falava que era verdade, não ensinava? Ele ensinava. Mas para entender a distinção que ele faz e como ele é muito claro, o prefácio dele ele já começa falando sobre o que é a universidade. Então eu queria só ler esse primeiro trecho, porque para alguns vai ser um choque, assim. Mas é muito interessante ver o que ele fala. Só vou citar aqui o prefácio.
A visão de uma universidade, nesses discursos, é a seguinte: trata-se de um lugar de ensino do conhecimento universal. Isso implica que seu objetivo é, por um lado, intelectual, não moral, e por outro, que ele gira em torno da difusão e ampliação do conhecimento, e não de sua promoção. Se seu objetivo for a descoberta científica e filosófica, não vejo por que uma universidade ter alunos. Se for a prática religiosa, não vejo como ela pode ser a sede da literatura e da ciência. Assim, é uma universidade em sua essência, independente de sua relação com a igreja. Na prática, porém, ela não tem como cumprir devidamente seu objetivo, conforme descrito acima, sem assistência da igreja. Ou, para usar o termo teológico, a igreja é necessária para sua integralidade. Não que seus personagens principais sejam modificados por essa incorporação. Ela ainda mantém o ofício da educação intelectual, mas a igreja afirma isso no desempenho desse ofício. Ou seja, o Newman é muito claro falando que a universidade tem um papel próprio e que a igreja ajuda esse papel, né, contribui. Mas é inegável que, por exemplo, o Newman se formando em Oxford, que não era católica, era anglicana, é inegável que você pode ter uma educação clássica liberal sem ser católico, né? E a gente muitas vezes acha que não. Acho que educação católica e clássica são a mesma coisa. E, na verdade, não são a mesma coisa, né? Você pode ter uma educação clássica, já vi isso nos Estados Unidos várias vezes, não católica. Talvez não seja o ideal, não seja o perfeito, vamos dizer, mas é possível. Tanto é que Newman não teve educação católica quando criança e tem uma educação 100 mil vezes melhor do que a gente vê hoje, né, numa escola católica. Assim, as pessoas confundem muito a questão da educação católica como se fosse uma educação religiosa, e não é. A educação católica, ela tem a questão da base que ela é moral e ela é espiritual. Então, Sim. se ela tem esses dois alicerces, moral e espiritual, ela é autenticamente católica, né? Não necessariamente religiosa. Então, como a gente aqui no Brasil tem uma certa mentalidade um pouco clerical, né? Assim, eu falo, né, a maioria das pessoas, de que a igreja ela é vinculada, vamos dizer assim, à questão da prática religiosa, né? Ao ir à igreja e rezar meu terço na igreja e ficar enfocado lá na pastoral dentro da paróquia. Então, assim, isso é importante? Não, é importante. Mas o cristianismo, o catolicismo, vai muito além disso, né? Vai na questão da atuação na sociedade. Então, a gente precisa de pessoas autenticamente cristãs, católicas, né? Em qualquer ambiente, não é só dentro da igreja. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco isso. Por isso que essa questão da educação católica, né? Ela é um pouco vinculada à mentalidade um pouco clerical ainda, né? Então, ela é, na verdade, quando a gente trata de catolicismo, a gente tem que vincular um pouco isso, né? Porque é papel dos leigos, né? É papel nosso aqui, né? Para educar nossa família, né? Então, a questão, por exemplo, do homeschooling, que é algo que, vamos dizer assim, está muito alta e, graças a Deus, tem projetos aí para poder, projetos de lei para poder fazer com que isso se torne legal, vamos dizer assim, né? Então, isso é algo que tem que ser incentivado, tem que ser motivado para que as pessoas não caiam nessa mentalidade, né? Novamente, vamos dizer, clerical. O que eu acho interessante é que tem o clericalismo, tem aquela palavra que você não definir bem, parece que a gente é contra padre, não é isso que a gente está falando. Sim, não, A gente está falando exatamente. A gente está falando que existem coisas que o leigo tem que fazer, e tem coisas que os padres podem fazer, e existem coisas que os dois podem fazer. Então, sim. no campo da educação, os Estados Unidos, ao meu ver, é um grande exemplo. E a França também tem boas iniciativas de leigos no campo da educação. Então, antigamente você tinha faculdades que eram jesuítas, faculdades que eram dominicanas, faculdades que eram maristas, por exemplo. Então, como no Brasil, a PUC, praticamente tirando de São Paulo, era de maristas. Então, se tinha ordens religiosas que fundavam uma faculdade, como, por exemplo, o Newman era oratoriano e tinha a faculdade dos oratorianos. Mas nos Estados Unidos, eu acho que nos últimos 50, 100 anos, os leigos não mais necessitaram uma ordem religiosa fundar alguma coisa. Ficou muito mais fácil um grupo de leigos ter uma iniciativa própria e fundar algo, né? Sim. E eu acho isso um lado positivo, especialmente hoje em dia que a gente vê que o clero não é, dependendo do lugar que você está, o mais ortodoxo, né? Então, se for pedir, entendeu? Se for pedir, não, tem que ter um padre junto, você achar um bom padre para se unir de forma ortodoxa a um apostolado, muito complicado. Então, os leigos podem entrar no meio da educação
E nos Estados Unidos, por exemplo, as faculdades de educação, tirando uma ou outra, são formadas por leigos. Por exemplo, a Thomas More College é leigo, Thomas Aquinas College são leigos, Wyoming Catholic College, leigos, Ave Maria, que era o dono da Domino Pizza, leigo. A única que sai um pouco disso é a faculdade Franciscan University de Studentville, onde está o Scott Hill dando aula, por exemplo, é dos franciscanos, né? Mas é a única exceção. Em geral, são leigos mesmo que fundam faculdade nos Estados Unidos, tantos programas de educação domiciliar também, são leigos que fazem. Não, e a E gente não que está não vendo, tem. desculpa, Não, pode falar, pode perdão. continuar. A Não, gente vê só aqui no falando isso. Brasil, a gente vê que aqui no Brasil está surgindo, né, iniciativas bacanas, Sim, igual aí em Brasília tem o Colégio Sursum Corda, né, que é sim. baseado que tem, né, a educação clássica como primordial, vamos dizer assim, né. Aqui em Goiânia tem o Colégio Família de Nazaré, que é também tem esse sistema de tutoria. No Rio de Janeiro tem lá os colégios solar, né, a linha de colégio solar. Não, na verdade tem o Colégio Porto Real, na verdade, que é dessa linha, né, do Colégio Solar, que é do professor, quem dirige lá é o professor João Malheiros. Isso. Então, tem excelentes iniciativas aqui no Brasil que a gente tem que promover, incentivar, para que a educação brasileira possa ser renovada, possa ser transformada, né? Porque é tudo reflexo, né? Então, a gente vê que a nossa educação foi deficitária por muitos e muitos anos, mas é papel nosso incentivar essas iniciativas para que a educação possa se renovar, né? Então, Newman tinha isso muito, muito claro, de que o principal meio de transformação da sociedade é a Sim. educação, né? É, Então, tendo isso não, como eu acho base, como princípio, é essencial. não, e eu acho que para quem não sabe, né, essa obra dele aqui, A Ideia de Universidade, que eu já mostrei antes, mas vou mostrar de novo, essa obra dele foi uma obra, de certa forma, prática e orgânica, eu diria, porque não foi que o Newman sentou, para contextualizar, para quem não sabe, o Newman, depois de sua conversão, ele acabou indo para fundar na Irlanda, né, a faculdade católica, que já, para ser reitor lá, na verdade. E aí esse livro nasce desse momento histórico, e onde ele está na Irlanda, então você tem que pensar que a Irlanda católica, né? Tinha uma faculdade que não era católica na Irlanda, que era do Estado, e aí tem a faculdade católica. E Newman vai lá como inglês, então o inglês na Irlanda já é algo complicado, independente dele ser católico ou não, você já chega na Irlanda um pouco assim, né? O pessoal fica um pouco ressabiado, eu diria. E aí, como reitor, ele vai lá e começa a escrever alguns discursos para falar qual é o fundamento da universidade. E essa obra é a compilação, organização dos seus discursos. Alguns foram públicos, ou seja, alguns ele realmente chegou a proferir, outros foram mais privados, ou seja, eram para poucas pessoas. E aí ele organiza. E na verdade são dois livros. Eu não sei se as pessoas têm isso em casa, mas eu vou mostrar aqui. Tem no sumário, deixa bem claro, né? Tem a primeira parte, o primeiro livro, realmente, que é o ensino universitário, e a segunda parte são as disciplinas universitárias, que são palestras que ele faz em alguns encontros. Então, são duas obras reunidas em um livro, vamos dizer, né? Dois livros uma só edição. Então, é Sim, sim. interessante ver isso, né? Que não é uma obra só que ele sentou e escreveu. Pelo contrário, é uma coisa que foi, pouco a pouco, sendo desenvolvida. E é um conjunto de sermões, né? Newman tem essa característica de que ele pregava sermões, assim, impactantes, né? Então, quem tem interesse de começar a ler Newman aí, tem um livro do Molokai também, que é Sermões Pregados em Diversas Ocasiões, em que ele aborda diversos assuntos com temática da educação, religiosa, moral. Então, essa característica de pregador, de orador de Newman, ela é muito presente nos sermões também. Então, a gente tem tanto obras completas, né, como Desenvolvimento da Doutrina, Ideia de uma Universidade, temos poemas de Newman, temos cartas, temos inúmeras cartas que estão sendo escaneadas e documentadas assim, por agora também, né, tem o Instituto Newman que está fazendo isso, né, então o legado dele é muito, muito importante, né, e a gente precisa saber apreciar e estudar e difundir isso aqui no Brasil, né, porque
é um legado riquíssimo, né? E ainda entrando nessa questão da universidade, né? Nilma acreditava muito que a universidade ela não servia simplesmente para encher a mente dos alunos de informação, de que os alunos estivessem lá só para poder conseguir um diploma. É uma mentalidade que às vezes a gente tem aqui no Brasil, né? De que a pessoa passa 5 anos lá na faculdade para poder pegar o diploma e ir trabalhar. Só que, na verdade, a realidade é outra, né? Então, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, assim, eu particularmente trabalho na PUC Goiás, né? E assim, eu estou vendo o impacto que está tendo na educação há 3, 4 anos atrás, assim, ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou lá, então assim, eu acompanhei, vamos dizer, a degradação, vamos dizer assim, da questão da mentalidade das pessoas acharem que a universidade é uma indústria de diplomas, sabe? De que elas têm que Sim. ir lá, cumprir o prazo delas e pronto. Então isso é muito comum no ambiente universitário. E Newman quebrava justamente todos esses padrões, né? De que a pessoa tinha que estar lá para ter uma formação profissional e uma formação humana. Aí entra a questão da integridade da pessoa humana, né? Que ele via não simplesmente uma pessoa, mas ele via a alma da pessoa, né? De que ele se preocupava com a salvação daquela pessoa. Então é através do incentivo à vocação intelectual, a pessoa na sua plenitude, que ela vai vamos dizer, se realizar, né, e chegar no conhecimento da verdade. É que o E Newman, pode não, só completar. não, só acrescentar o que você falou, é que você vê que naturalmente no Newman você tem um ser humano e ele visa o cultivo da inteligência, né? Então Sim, toda a formação que Newman quer dar é, é como você vai, por meio do conhecimento, cultivando a inteligência do homem, né? Então o homem vai sim, tendo, pouco a pouco, chegando a um nível de excelência intelectual. E agora, essa excelência intelectual, que está aqui bem claro, o Newman acha, se você faz uma faculdade, é, porque na Alemanha até tem isso, né? O estudo tecnológico. A faculdade exatamente não é estudo tecnológico. Pode, de forma indireta, te ajudar depois para a sua vida é, de trabalho, e deve te ajudar para a vida de trabalho, né? Porque, mas o conhecimento é um fim em si mesmo. Ou seja, o conhecimento é bom em si mesmo. sim, E é sim. isso que faz a educação ser clássica, ser liberal, né? Que é o termo que ele usa, que eu até gosto melhor do termo liberal, porque ajuda a entender a finalidade, que é você tem a liberdade de constituir um pensamento robusto, correto, por meio da verdade, com um estudo da gramática, da lógica, da retórica e do quadrivium para buscar essa verdade. Agora, o que o Newman quer realmente é que a pessoa consiga desenvolver essa capacidade intelectual e só é possível fazer isso quando ela tem todas as disciplinas, né? Então ele era muito contrário, como você mesmo disse, àquela separação das disciplinas, né? A Exato. universidade é uno, né? É algo que você tem o ensino não é visto de uma só maneira. Você tem tudo Ele é integralizado. interdisciplinar. Interdisciplinar. Todas as disciplinas, uma interferem na outra. Não tem como ver as coisas separadas, né? E nessa questão da liberdade que você citou aí, ele prezava muito por isso, né? Tanto é que esse sistema de tutoria tinha pautado basicamente essa questão da liberdade, né? E ele coloca uma coisa interessante, né? De que os estudantes, eles devem se adaptar ao mundo que muda frequentemente. Então tem uma frase clássica dele, né? De que viver é mudar e ser perfeito é mudar constantemente, né? Então, ainda mais na realidade que a gente está hoje, né? De tanta informatização. Então, as pessoas, se não tiverem pautadas nesse sistema, né, de educação integral, elas acabam se dispersando, né? Então, ele coloca, né, que o mundo não pode ser visto como um obstáculo, que o importante em um debate não é vencer e fazer a sua opinião prevalecer. Então, é baseado no debate você formar a sua opinião. Você não tem que estar ali para poder tentar provar de que você está certo, né? Então, a discussão ela vai servir para você chegar a uma conclusão. Tanto é que tem uma frase dele que fala, né, que ninguém é mártir por uma conclusão, né, por uma opinião. Então, não é expressando nossa opinião, a nossa conclusão, que a gente vai, vamos dizer, lutar por alguma coisa, lutar por aquilo que a gente acredita, né? Então, ele vê E, assim, e a o universidade, né, como uma comunidade de estudiosos, onde tutores e estudantes eles trabalham juntos, né? Então não tem essa divisão entre docente e discente. Não, é tudo universidade, né? São todos integrantes de uma mesma comunidade que estão ali buscando o mesmo objetivo, né? Que são
são ideias que buscam a questão da justiça social, desenvolvimento pessoal e o bem comum, que é o principal, né? Então, tendo esses três elementos como base, ele pauta, vamos dizer assim, o caminho dele, né? E o que eu acho, e o que eu acho bom dessa obra, né, desses dois livros, tanto, né, o ensino universitário e os discursos de encontros ocasionais, né, ensaios ocasionais, ele menciona muito bem a quietologia, né, ou seja, qual a questão da educação liberal, o que é educação liberal, o que é teologia e como eles não são a mesma coisa, mas tem a ver em alguns momentos. Depois ele faz a mesma coisa com o ensino profissional. Depois ele vai explicando a relação do aprendizado e como o ensino liberal ajuda o próprio aprendizado futuro para outras ciências. E aí, nas palestras, você vê nitidamente falando da literatura, aí ele vai para a gramática, vai para o latim, é, e também vai para ciências médicas, né, vai para a parte profissional. Tem um capítulo aqui que ele fala que é sobre conhecimento disso em relação à competência profissional. Então você vê que o Newman realmente tem também essa preocupação. Ao mesmo tempo, ele vê que isso é um meio, né, não é um fim, a vida profissional. Exato. E, mas ele também não esquece. Agora, é uma obra que eu fiquei muito feliz que foi publicado, e acho que foi publicado recentemente no Brasil, né, a tradução. Eu acho que foi publicado em 2020. Publicado Foi, esse foi ano, se não me engano. publicado. Foi esse ano mesmo. Publicado esse ano. É, eu só queria falar uma coisa, 4 pontos da obra, que eu acho que é interessante, é que eu acho que a obra é uma resposta a 4 coisas, né? É resposta a uma visão é, utilitarista do conhecimento, né? Você tem o conhecimento por uma questão utilitarista. É uma resposta ao que a gente comentou antes, que é o conhecimento sendo subdividido ou fragmentado ou separado, né, em diferentes áreas. Uma resposta ao liberalismo, que é o que você falou no comecinho, a gente estava falando aqui. Então, o Newman também vê a educação que não pode ser educação secular ou liberal, no sentido que não pode excluir a religião, né? A religião faz parte do homem e faz parte do estudo. E, por fim, também é uma educação liberal, não é racionalista, ou seja, você tem a razão e você compreende a razão de forma correta. Então, eu acho que seriam os 4 pontos. Eu acho que é uma resposta ao liberalismo, ao utilitarismo, que é a questão do mercado, né, hoje em dia, à fragmentação ou divisão errônea da educação, e, por fim, ao racionalismo sem entender o homem e a parte espiritual. E a obra consegue dar ao homem uma resposta mais íntima, né? Que o homem realmente procura quando vai estudar. Eu acho uma obra Exato. fenomenal. E, e como você falou, também não é muito lido, né, o Newman, hoje em dia. Não é muito lido. Não. E assim, não só Newman, né, mas diversos outros pensadores, igual a gente vê Chesterton mesmo, que agora que o pessoal, vamos dizer, começou a difundir, né, a popularizar, vamos dizer assim, mas aqueles que realmente leem, compreendem, refletem sobre aquilo, são poucos, né, que produzem algo significante em cima das obras deles, né. Então, Tolkien, por exemplo, né, também escreveu coisas fantásticas, né, a questão de livros de fantasia e tal, mas aqueles que refletem o sentido por trás, né, lê nas entrelinhas ali, vê que tem um Sim, cristianismo ali por trás, são poucas pessoas, né? Agora que a gente está vendo, vamos dizer assim, as pessoas tendo essa visão, né? E tem um livro também muito interessante, que é do padre Sturt Langes, né, que é a Vida Intelectual, ah, e é um livro, assim, para quem tem esse chamado, né, a vida de estudo, é um livro muito prático, né, e que eu deixo aqui como recomendação de leitura também, né. Antes de ler Newman, antes de ler Chesterton, lê o Padre Sertilães, lá, a Vida Intelectual de Sertilães, porque ali ele ensina, vamos dizer, a prática de como você deve se portar para desenvolver, né, essa vocação e para vivê-la de forma plena. Porque não é simplesmente você pegar um livro e estudar, não. A parte fisiológica também está por trás, né? É você se educar, é você se educar nas virtudes, né? Na virtude da ordem, na virtude da constância, né? Que hoje em dia é muito, muito difícil. difícil. Sim, Então, essa questão do estudo e das virtudes, elas têm que andar juntas para que não caia, por exemplo, numa soberba, né? De que da pessoa achar que porque eu estou estudando e eu li todos os livros. Então, assim, se não tiver vamos dizer, um equilíbrio ali entre
a prática das virtudes e a vida Espiritual. intelectual, espiritual, se a pessoa não tiver um plano de vida, ela acaba caindo na soberba, né? Então, às vezes só o que ela fala está certo, né? Só os livros que ela lê que está correto. Então, a gente vê isso muito presente, né? No radicalismo aí das redes sociais, né? Só o que eu produzo é que é certo. Não é, e eu acho que a grande coisa que você tem que entender, que é uma coisa é a educação clássica, outra coisa é a vida de virtude e a vida espiritual. E claro, que Sim, quando você fala educação católica, você pensa que tudo é a mesma coisa numa panela. E não é, né? É diferente, tem diferenças. E exato. tem pessoas muito virtuosas, muito santas, que não teve uma educação erudita ou uma educação clássica. E a gente está cheio de exemplos de santos que nunca foram grandes intelectuais, mas eram pessoas Exato. extremamente piedosas e virtuosas. E por outro Sim, lado, a gente tem pessoas que eram extremamente inteligentes, né? Mas infelizmente estavam a própria inteligência desnorteada da vida de piedade e da verdade e da sabedoria cristã, a pessoa acabou provavelmente talvez até se condenando e só sim, porque foi para a via intelectual. E a gente não pode esquecer que existe, né? A fé e a razão são duas asas do ser humano. E eu acho que exato. Newman sabia exatamente disso, né? Porque ele mesmo falava nas obras dele, do Assentimento, que você mesmo mencionou, que eu li pouco dessa obra, confesso, li pouco, mas não é uma obra tão fácil, Não, é bem complexo. é uma obra densa de ler, né? E você vê que uma dúvida de fé, seja alguma coisa que você talvez não tenha uma compreensão perfeita, como a Trindade, depois a gente vai ter uma compreensão perfeita da Trindade. Isso não significa que você ainda não tenha fé, por mais que você não conheça plenamente aquela verdade, né? Sim. E Newman consegue fazer a mesma coisa, consegue fazer a pessoa imergir realmente na vida intelectual, numa educação clássica, mas mantendo um lado católico de vida espiritual alta, que é o que ele tem, o que ele nitidamente tinha, né? Não, e o fruto, vamos dizer, disso é essa obra dele aqui, né, que também foi publicado recentemente. É o Desenvolvimento da Doutrina Cristã, foi publicado pela Cultor de Livros. Essa obra marca, vamos dizer assim, né, o processo de conversão dele, que é onde ele chega no auge, vamos dizer assim, né, onde ele percebe de que toda aquela vocação intelectual de que ele era chamado tinha um fim. E o fim era o quê? O conhecimento pleno da verdade, que ele só encontrou quando ele cruzou o Tibre, né, se converteu à Igreja Católica. Então, nesse livro, né, que é um, vamos dizer assim, primordial no legado dele, ele coloca o quê? De que a religião, né, a doutrina cristã, ela, vamos dizer, utiliza a adaptação dos tempos para poder não se tornar uma doutrina retrógrada, né, que as pessoas não se identificam. Então, por exemplo, muita gente considera ele como o grande influenciador do Concílio Vaticano II, justamente por causa disso. Porque o legado que ele deixa é de que a igreja ela tem que acompanhar os tempos, não no sentido de agradar as pessoas, mas no sentido de comunicar, sabe? De falar a linguagem do povo, né? Então, assim, o apreço, por exemplo, pela liturgia, muitos colocam como se Newman não tivesse, mas isso é uma mentira. Ele tinha um grande apreço pela liturgia, ele tinha um Tem, grande tem, apreço. Oi? tem uma coisa que para mim eu tenho que ler com mais calma. Tem um livro de um autor americano, do Peter Kawinski, que ele coloca. Ele faz é engraçado porque alguns falam da questão do Newman Vaticano II, que você mencionou, e ele tem um artigo falando Newman no tradicional, né? Só tem em inglês, a gente tem que traduzir esses artigos. Porque tem muita coisa boa de Newman que não está traduzido. E acho que até artigos pequenos assim que falam sobre Newman, né? Sim, sim. E você vê nitidamente, ele tinha um apreço claro pela liturgia, como você falou. Exato. E muita gente coloca, né, ele como o pai do Concílio Vaticano II de forma pejorativa, devido aos abusos litúrgicos que vieram depois, né, a questão dos sacerdotes que acabaram abandonando a vocação, enfim. Mas, assim, no perfil da sociedade, teve uma vez que a gente abriu a caixinha de perguntas lá e alguém fez a seguinte consideração. Parece que tudo de bom que teve no Concílio Vaticano II veio de Newman. E é justamente isso, né? Essa questão da maior participação dos leigos enquanto praticantes da vocação universal à santidade, né? Porque antigamente, né, tinha essa ideia de que a santidade era reservada apenas aos clérigos, né, aos padres, aos religiosos. Para um leigo ser santo era um negócio muito difícil, né? Então, o Concílio Vaticano veio quebrar com isso, né? E Newman tem esse papel. Essa mentalidade laical de Newman, ela deixa isso muito claro, de que
é missão de todos, né? A santidade ela é acessível a todos. Então, é papel de todos, né? Ser sal e luz sal do mundo, né? Sal da terra e luz Luz. do mundo. Exatamente. Então, alguém fez uma Tem observação uma aí, ó. pergunta também, eu acho. Isso. Em Newman, o seu pensamento diferencia ou assemelha com o início da escolástica? E aí, o que você acha, Antônio? É, eu acho que nenhuma. Eu não diria. Depende o que ele quer dizer com isso é escolástico, não sei, século exatamente. Mas eu diria que o Newman, um lado que o Newman tem, que seria pré-escolástico, né? Eu diria, é a parte que ele não. Em primeiro lugar, ele não escreve como escolástico, né? Você vê que ele não Sim, escreve. O estilo dele não é escolástico, né? O estilo dele é um estilo muito mais. Ele tem muitos sermões, como foi dito, isso é muito mais. Me remete muito mais aos pais da igreja do que a São Tomás. E isso não é crítica ou elogio, é um fato, né, que eu tô falando aqui. Então você pega, por exemplo, os, os textos dos pais da igreja, São Crisóstomo é um exemplo, que tem vários sermões dele comentando sobre a Escritura. Você pega esse livro aqui do Newman, que eu estava lendo outro dia, Os Quatro Sermões sobre o Anticristo, me parece muito mais os pais da igreja em sermões do que São Tomás. Não que São Tomás não tenha escritos menos escolásticos, para assim, mas o estilo de São Tomás é diferente. Você lê os textos de São Tomás, sim. é diferente, assim, o método até de Não, ensino, né? e cada santo tem sua personalidade, né? Então, não tem como, vamos dizer, equiparar, né? Agora, Eu gosto muito agora de fazer a seguinte consideração, de que Newman é um novo Santo Agostinho, vamos dizer assim, né? Porque ele tem a obra dele lá, a Apologia Pro Vita Sua, né? Que é o testemunho sim, dele, né? A espetacular, autobiografia dele. espetacular, sim. Ele é como se fosse as Confissões de Santo Agostinho, né? Ele traça ali todo o panorama espiritual da vida dele, e, assim, é uma pessoa que lê aquilo ali é, e não se abre, né, a refletir um pouco mais, né, sobre o seu modo de vida, o seu modo de encarar a realidade, de busca a verdade, né? Então, eu costumo, muita gente coloca também, né, como Newman e Agostinho equiparados ali. Mas é interessante, se a gente até pesquisar lá no Google Acadêmico, tem muita gente, né, desenvolvendo pesquisas nesse sentido, né, de buscar pontos em comuns e divergentes entre a obra de Newman e de Tomás de Aquino, né? Como que os dois se comunicam e como que os dois se diferenciam. Então, esse diálogo entre as obras de Newman e Tomás de Aquino é algo que ainda se pesquisa muito. Então, a É, comunidade científica, né, na filosofia, teologia, ainda está desenvolvendo muita coisa sobre o legado de Newman, porque é muito denso. Aqui e é no Brasil recente tem também, pouca né? coisa ainda. É muito E é recente, recente. exato. O Newman morreu em 1800 e... Deixa eu ver, não lembro aqui. 90, Foi 90, né? Eu falei 89. 1890. Então, então assim, faz 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, 130, 140 anos atrás que ele morreu. E não dá para... Precisa de um tempo, historicamente, para a maturação do pensamento dele, né? Então, Exato. eu acho que tentar ajudar Newman agora, tem que esperar um pouco, reler as obras dele, ler de novo. Tem intelectuais que depois leem, comentam. Então, e em português tem poucas coisas também. A gente falou isso até nessa nossa primeira conversa, que o Newman está sendo explorado, né? Sim. E até um estudo mais sistemático para ver quais foram as maiores influências do pensamento dele está sendo feito. Mas o que eu diria assim para as pessoas é, pega uma obra do Newman, essa obra mesmo, né? Qual seria a obra magna de Newman sobre educação clássica? Essa daqui, com certeza. Sobre educação, essa, eu diria. Sobre educação clássica, essa. Com certeza essa. E essa daqui, como eu falei, são duas obras dentro de um. Mas não é uma obra, né? São discursos, volto a falar. Mas seria essa. Bom, você quer dar o último recado aí para a gente falar sobre a novena, para o pessoal que está aqui, que talvez não escutou no começo? Ângelo? Não, é só deixar o convite mesmo para o pessoal que está acompanhando a gente aí, né, de que a novena com o Newman ela vai se iniciar dia 30 de setembro, né? A gente vai fazer lives aqui no Instagram. E a gente tem um grupo lá no WhatsApp, né? Um grupo informativo, Exatamente. onde a gente vai mandar o PDF da novena. Então, no link da bio aqui do perfil da Sociedade Newman tá, o link é o link de convite do grupo lá da novena, onde a gente vai publicar a novena, o PDF da novena. E eu deixo o convite aqui, né? Porque
dia 9 de outubro é a festa litúrgica dele. Então vai ser a primeira vez que a gente vai celebrar, né, a festa litúrgica dele após a canonização, né, que foi ano passado. Vale ressaltar que ele foi canonizado junto com a Irmã Dulce, né, uma santa autenticamente brasileira, né? Santa Dulce da Bahia. Tem que falar que ela é da Bahia para poder dar essa autenticidade brasileira dela, né? Ou fala Santa Dulce É, dos pobres da Bahia. né, Então é isso. baiano. Deixa aqui o convite, ela é baiana. Deixa aqui o convite a vocês a participarem conosco, né, dessa novena, se unir em oração conosco. E dia 8 vai ter também, aqui após a oração da novena, vai ter uma hora de veneração da relíquia de Newman, que vai ser usada para a bênção lá na missa em Anápolis. Então tem esse elemento devocional aqui também no nosso perfil no dia 8, um dia antes, né, da festa litúrgica. E é isso, deixo aqui o convite a todos, então leiam Newman, né? Leiam, estudem Newman. Eu estou nesse caminho ainda, eu não sou nenhum, vamos dizer assim, nenhum Também expert não. ainda, estou aqui, sou um curioso ainda, na verdade. Então, essa iniciativa de criar a sociedade veio, vamos dizer assim, no ímpeto da emoção. Então, tenho muito que estudar, tenho muito que aprender ainda. Mas a gente aprende junto, né? Então, quanto mais a gente reunir forças aí, a gente pode caminhar para a difusão desse legado que é muito importante, né? Agora, suas palavras, Antônio. Não, não, é só para agradecer à Sociedade Newman pelo convite e também agradecer o apostolado Newman por a gente estar fazendo os três apostolados do Newman, Exato. essa novena. E é isso, para quem assistiu, eu recomendo comprar a Ideia de uma Universidade. Como são discursos, não é um livro que você precisa ler de uma tacada só, pode ler um discurso essa semana, outro outra semana. Então você pode fazer uma leitura mais pausada. Isso é um lado bom dessa obra, né? Você não vai se perder se fizer uma leitura devagar. E reze por nós, reze por nosso apostolado, reze pelo Ângelo, reze por mim, por favor. E é isso, desejar uma boa semana para todo mundo que assistiu. E e a intercessão de John Henry Newman para o nosso apostolado e que possamos fazer alguma coisa boa em honra dele e divulgar mais as obras que ele escreveu. Só fazer um último convite aqui, a gente vai ter uma live com o pessoal do Apostolado Cardeal Newman, sobre Newman e o Concílio Vaticano II. Vai ser dia 28, lá no perfil do pessoal do Apostolado Cardeal Newman. Então a gente vai divulgar a arte aqui. Então, se vocês tiverem interesse, sigam aí o perfil da sociedade e acompanhem também conosco. Tá bom? É isso. Abraço a Excelente. todos. Um grande abraço para você, Ângelo. Fica com Deus Acorda, e Locutor. um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.